Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso maravilhoso podcast sobre Game Design Mobile, agora com o nome Game Design de Bolso. E hoje nós vamos conversar sobre esse maravilhoso tema incrível que é o Game Designer do mundo mobile e suas peculiaridades. Caso vocês não lembrem, não saibam, meu nome é Vitor Salvador Pissolato e eu sou Game Designer na Spaceship Games. E ao meu lado sempre, meu amigo Pietro Amaral. Pietrão, tudo beleza? E aí, galera, muito feliz de estar de volta aqui mais uma semana e finalmente com o nome, depois de alguns episódios, a gente gravando e fingindo que a gente sabia que tinha o nome, agora realmente estamos aí com o Game Design de bolso. É bom que você pode olhar em retrospecto, toda vez eu dou uma engasgada na hora do começo do podcast, eu falo, o nosso podcast, Bom, beleza, Game Design de bolso, procurem aí nas seus aplicativos de podcast, deve estar no Spotify, por favor, Spotify aceita a gente. Aceita nós. E também, claro, com nossos sempre convidados, e dessa vez uma ilustre convidado, meu amigo Toshi. E aí, Toshi, tudo bom? Oi, gente, eu sou o Toshi. O Marcelo Toshiaki, por isso que é Toshi. Aí. Bom, Toshi, como sempre, a gente gostaria que você contasse um pouquinho rápido quem é você, onde você trabalha, o que você faz da vida e por que você está nesse podcast aqui. Por que eu tô aqui, eu não sei também, mas... Que nós te convidamos, no final das contas. Basicamente, mas assim... Oi, gente, eu sou o Marcelo Toshiaki, ou Toshi, que eu prefiro que me chame assim, que eu não gosto muito de Marcelo. Eu sou game designer há 5 anos, acho que só trabalhei com isso oficialmente. Tentei um pouquinho de técnico e mecânica, vi que não era para mim. Ô, louco. Joguinho mesmo. Então, eu curto muito fazer isso. Eu trabalhei basicamente só na TEPS, né, com o meu amigo Pietro aí, trabalhei um pouco com ele também, com o John também. Sim. E agora eu tô na Octagon. E é isso, gente. Eu sou o cara que curte muito sistema, balanceamento, valores e coisas do tipo, estudar isso. Então, é isso. Numbers, motherfucker. Bom, beleza. Maravilhoso, maravilhoso. É bom que você falou basicamente o que a gente vai comentar aqui hoje, né? Hoje a gente vai conversar principalmente sobre as definições de sistemas, né? A gente já passou um pouquinho sobre a ideia do que é o game designer, a ideia do que é digamos, a semente da construção de um jogo, mas agora a gente vai começar a falar realmente nos entrames do que é um videogame, né? E como eles funcionam. E principalmente os seus sistemas que estão dentro dele, né? Como a gente define esses sistemas e como a gente sabe se esses sistemas estão legais ou não, para o joguinho estar bonitinho ou não. Bom, e vamos lá então. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia comentar é que o game designer, no mundo de game designer, a gente usa algumas nomenclaturas, né? Nomenclaturas que são meio banais para a gente utiliza diariamente, mas não são tão banais assim para uma pessoa leiga nesse universo, que é a questão do core loop, a questão do side loop, loop de compulsão. Então eu queria que vocês, por exemplo, Pietro, dá uma ideia geral do que são esses caras e quais são as diferenças entre eles, só para todo mundo estar na mesma página. O podcast é para ter 3 horas? Já tô sentindo a dor de editar já. Não, mas então, eu vou ser super simples. Eu acho que basicamente todo jogo, e quando eu falo todo jogo, mobile, jogo console, de PC, normalmente eles possuem alguns loops dentro dele, e a gente sempre fala desse core loop, né, traduzindo para o português, é um loop principal ali do jogo, que são as ações que o jogador mais vai repetir e que vão se retroalimentar de uma certa forma. Então, o jogador normalmente faz uma ação X, que leva à ação Y, que leva à ação Z, que volta para a ação X. E não necessariamente com só 3 camadas, às vezes 2, às vezes muito mais. E desse core loop, ele começa a trazer outros loops para dentro do jogo, né? A gente começa a falar de side loops, que são loops, por exemplo, começa do X e aí vai para o X1, X2, X3, e no meio do X3 pode também começar o Y1, Y2, Y3.
Então, são loops que se ligam ali, né? Eles podem começar via o core loop, mas também não necessariamente. Loops que expandem o seu jogo. Então, você tem aquele core loop, mas quando você olha para o todo, existem loops muito maiores que complementam isso. Você falou do loop de compulsão, basicamente é um loop da economia, um loop de entender como o jogador está trabalhando dentro dele, com a economia e com o conteúdo, como é que ele está sendo engajado. Então, eu acho que entender qual é o loop principal do seu jogo é um fator sempre muito importante. Tocha, eu falei alguma besteira? Não, eu acho que é basicamente isso. O que eu acho que é da hora, assim, da parte do core loop, né? Eu dei um tchan aqui, é que às vezes o jogo ele é voltado para algum tipo de ação, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem o The Sims, né? Que eu acho que a principal coisa dele é você criar, né, a sua casinha e depois jogar lá com os personagens. Mas às vezes ele cria outros side loops dentro do próprio jogo que a pessoa acaba viciando naquilo e o core loop ela nem encosta, né? Então, no caso, assim, às vezes a pessoa nem quer jogar para cuidar dos Sims, ele só tá lá para fazer casinha mesmo, né? Eu sou essa pessoa. Então, eu acho que é muito louco, assim, tipo, às vezes como a gente pensa que é o core principal do jogo, e tem gente que joga só pelo side loop, né? Sim. E tem muitas coisas, assim, que eu acho que é interessante da gente explorar, né? Mas eu acho que cada vez mais, né, o core loop dentro do mundo mobile, ele sempre é talvez o loop principal que você tem que garantir quando está construindo ali, o loop mais forte, principalmente no mundo mobile, né, porque a gente está pensando em como é que o jogador vai se reter por longos e longuíssimos prazos. E diferente, eu acho que dos consoles, do PC, de board game, o core loop de mobile, ele tem uma sessão mais rápida, né? Não é um core loop de PC, ele pode demorar mais tempo, pode demorar, sei lá, 3 horas para ser completado. E um de mobile, normalmente, ele possui sessões mais rápidas, às vezes no meio do caminho, criando um sessioning ali, né? Um controle de sessão para o jogador voltar para esse core loop, mas normalmente o principal é o jogador engajar nele e, óbvio, depois expandir para outros caminhos. Boa. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Tipo, o mobile tem essa diferença, né? De, tipo assim, a gente precisa entregar mais rapidamente até o core loop pro jogador, sabe? Eu sinto que os jogos de PC até demoram para mostrar para o jogador o que é realmente o core loop dele, sabe? Sessões longas, as primeiras 6 lá, tem jogos que demoram 3 horas para começar realmente o jogo entrar nos core loops. Já o core loop de um jogo mobile, ele tem que ser mais rápido até o ponto de que se ele não gostar do que é realmente o jogo, o cara vai embora, que é o grande dor que a gente tem, né? A gente tem que ser mais rápido e pegar o jogador, e é o core loop que tem que fazer isso, né? O core loop tem que estar muito redondinho e bom para funcionar. É isso que a gente precisa entender. Se o core loop está funcionando, depois a gente expande para ter side loops e tudo mais. Mas o core tem que estar muito bem amarrado, digamos assim. E aproveitando que a gente está com o Toshi aqui, Toshi, você se lembra quantos jogos você já fez? Nossa, aí é uma pergunta muito difícil para mim, eu realmente não sei. Mas são mais de 20, assim. Assim, vamos dizer que nem todos foram criados do zero, né? Aham. Mas foi mais de 20 já publicados na Play Store, provavelmente. Você trabalhou num processo que você fazia jogos muito rápidos também, né? Uhum. Não, a minha pergunta sobre isso é o que que você levava em maior consideração na hora de criar o core loop desses jogos? O que que você, putz, como é que eu crio um core loop aqui? Como é que você partia para criar isso daí, principalmente tendo que criar jogos rápidos? Uhum. Eu acho que grande parte, assim, para a criação do core loop era muito estudo, né? Querendo ou não, então a gente jogava bastante para entender também o que os outros jogos estão fazendo. Aham. Mas quando eu penso em core loop, eu sempre acabo pensando como se fosse uma fabriquinha, uma engrenagenzinha, que tem que estar tudo redondinho ali, né? Então, imagina que eu tenho uma rodinha, nessa rodinha tá caindo água, né? Então ela tá fazendo a rodinha girar, e aí depois de um tempo, por conta dessa rodinha tá girando, né? Tem um instrumento desse, né? Que faz a usina hidrelétrica lá, que Aham. aí tem a escadinha que vai subindo água. Sim, sim. Então, para mim é isso. Isso é um core loop funcional, assim, porque ele por todo, assim, o sistema todo dele ele se move, né, por si só. Ele não precisa de mais nada externo. Então, algumas coisas que a gente considerava bastante
que eu considerava, né? Eu acho que um core loop muito bem resolvido é quando isso acontece de uma forma muito natural e o jogador não percebe as amarras, né? Que, tipo, fazem ele estar dentro daquele core loop. Então, o que eu digo com isso, assim, né? Acho que um bom exemplo seria o próprio Clash Royale, né? Que ele meio que, assim, pensando primeiramente mobile, é um dos primeiros que eu lembro que teve um core loop bem soft, assim, que te fazia perceber que você não estava progredindo, não porque tinha algo assim, né, te barrando. Então, ele tem aquele sisteminha de caixinha dele, né, que tem um tempo para você abrir, e aquilo basicamente é a sua barreira para continuar progredindo dentro do jogo, né? Porque se você não tem carta forte, você não vai conseguir ficar mais foda no jogo. Mas você não percebe isso, porque você sempre acaba culpando a sua própria performance no PVP, né? Sim, verdade. Então, tipo, eu acho que ele é muito bem resolvido quando disso, né? Você fica lá jogando, e você nem percebe que você está completando aquele core loop várias vezes. E, por exemplo, no Candy Crush, você percebe que você vai ser barrado, né, naquele core loop, assim, no momento que acaba suas vidas, né? Então, tipo, perdi, não tem mais o que fazer, não consigo mais jogar, não consigo fazer mais nada. Tipo, não que seja ruim, mas peca em questão do comparação, né, com esse do cachorro, que ele permite um gameplay infinito, né? Ele é menos elegante no final das contas, né? Tipo, a gente consegue ver o limitante dele, até isso que a galera reclama nos comentários muitas das vezes, né? Exatamente. E aí eu acho que é uma coisa que eu tentava bastante considerar. Claro que na maioria das vezes a gente acabava não achando solução e recorria a essas mais óbvias, onde a gente colocava timer, vida ou coisa do tipo, e é tipo, cara, acabou aqui, você não vai mais progredir. Mas eu acho que um core loop né, ele sempre vai ter que ter algum tipo de empecilho para o jogador continuar progredindo, porque a gente precisa continuar criando conteúdo infinito, né, dentro do jogo. Então, tipo, quanto menos você deixar clara essa barreira para o cara, é mais da hora, assim, né? E permitir que ele continue jogando, mas sem progredir num gameplay infinito, né? A maioria dos jogos acaba sendo multiplayer mesmo, né? Porque não tem muito como, sei lá, se o Candy Crush fizesse isso, era meio doido, assim, né? Se o cara ia chegar na última fase e acabou, assim, né? Se eu deixasse o cara jogar sem parar. Então, depende muito também do estilo de jogo, do gameplay, mas era uma coisa que eu tentava pensar bastante, né? A maneira como um core loop vai ser divertido, vai ser menos frustrante para o cara em questão de criar essas barreiras, né? Uhum. Era algo que eu sempre estava em mentalidade, assim, de, tipo, tentar contornar isso, né? Nem sempre foi sucesso, mas... O importante é tentar, né? Exatamente. É algo que eu sempre tomava, assim, como um core principal, assim, para fazer um core loop. Eu lembro bastante da definição que a galera falava de, tipo, cara, entre o side e o core loop, da maneira mais básica, o side você pode tirar do jogo e o jogo continua funcionando, né? O core, se você tirar qualquer pecinha, igual você disse da engrenagem, né, sei lá, do moinho rodando, se você tira uma das pás do moinho, ele para de funcionar, sabe? Eu gosto dessa definição, assim, de, cara, é assim que você consegue diferenciar os dois, sabe? Exatamente. Eu acho que a fala do Toshi traz várias coisas para perguntar, mas teve uma palavra que você utilizou que é uma que eu considero bastante importante no core loop, que é conteúdo. Uhum. Vou explicar melhor e depois trazer a pergunta para vocês. Existem muitos jogos que a gente fala, vai ser um jogo de você, sei lá, colecionar carros, vai. E se no seu core loop, o core loop sempre termina com você tendo que colecionar um carro novo, você vai ter um treadmill de conteúdo aí muito grande, né? Vai ser travado porque, pô, ou você precisa dar sempre um conteúdo novo para o jogador nesse ponto, ou você não vai ter o que dar para ele naquele momento. Então você chega num risco muito grande. E a minha pergunta é como é que vocês se preocupam com conteúdo quando está gerando um core loop? Eu posso falar por mim, de todas as vezes que eu tentei criar e pensar num core loop, nessas fases principalmente iniciais, que quando a gente está pensando nele, é tentar calcular o quanto tempo demora para o jogador completar essa queima de conteúdo, né? Quanto tempo demora para o jogador passar uma fase do Candy Crush em relação à quantidade de tempo que eu consigo criar uma fase nova do Candy Crush. Consegue passar uma fase muito rápida em relação à demora de eu criar uma fase, o seu core loop talvez tenha um problema de engolir conteúdo rapidamente, né? Então, tipo, se for muito fácil do jogador conseguir um carro e demora 3 semanas para mim fazer um carro novo, o seu core loop também já tem um problema aí,
porque a vazão é muito rápida. Então, a gente tem que pensar em estratégias para fazer esse gasto de conteúdo ser mais devagar, né? Tanto colocando esses limitantes, que é o que o Toshi comentou, que é uma coisa que a gente utiliza tradicionalmente no mundo mobile, ou tentar fazer outras coisas que podem fazer isso, né? Fazer os loops pararem o jogador de alguma maneira, ou fazer algum impeditivo onde ele demora mais para o jogador conseguir aquilo, né? Não ser uma conquista diária, algo, ou demorar semanas ou meses. Acho que essa é uma maneira que é mais tradicionalmente utilizada, né? Eu acho que é basicamente isso que o John falou, né? Eu acho que, tipo, o cara chegou no level 10 e você acabou de criar o level 9, sei lá como que ele chegou no 10, você tá ferrado, assim, né? Você não vai conseguir, pelo menos no mundo mobile, né? E o jogador, querendo ou não, você sempre acha que ele não vai chegar lá rápido, ele sempre vai chegar muito rápido lá. Uhum. Os caras é muito viciado em tudo, assim. Os caras engolem o jogo. Então, engole muito rápido. Então, se você não tem esse tempo para criar, por exemplo, eu lembro que no Gardenscapes, né? Acho que na real foi o Homescapes que veio depois do Gardenscapes. Eu tava jogando muito ele. E eu até entrei num grupo do Facebook cheio de velhinha lá. Sensacional. Só para ficar adicionando As tia! e trocando vidas, assim. Tipo, eu tava bem viciado. E aí tinha umas velhinhas lá que já tava no nível 1000, assim, que era o último nível. E quando você chegava nisso, eles tinham uma maneira de criar levels infinitos lá, ou você rejogava. Eu não sei exatamente como era o sistema, porque eu não cheguei nesse level, né? Uhum. Mas, se você também conseguir, né, contornar isso criando algum outro sistema, né, para a pessoa ficar engajada ainda no jogo, né, enquanto você está criando conteúdo, também é uma outra solução. Mas é muito mais difícil, até porque eu lembro que as pessoas ficavam, nossa, tô no level 1000 aqui, os caras não lançam mais level, já tá chato ficar fazer esses level infinito aqui, porque parecia que era meio que reutilizado dos anteriores, né? Sim. Depende muito, assim. Então, tipo, era uma maneira que eles encontraram de contornar, mas ainda assim é importante, né? Calcular muito, né? Então você pôr assim na ponta do papel, tipo, quanto tempo que eu tô levando, quanto tempo é a média, né? E às vezes você não vai descobrir quanto tempo que o cara vai consumir seu jogo, isso só vai depois que vai estar em live, né? Mas é bom sempre estipular para depois você bater, né? O papel com que você esperava e ver se realmente estava fazendo isso, senão você vai ter que mudar algum tipo de metodologia no seu core loop, né? Eu acho que até uma métrica, pensando assim, entender que a criação de conteúdo está sendo mais rápida, tão rápida o suficiente para acompanhar o consumo desse conteúdo, é uma métrica de sucesso na hora que você vai criar um core loop, sabe? Exatamente. Porque se realmente ele demora muito rápido, cara, é o que o Tosh falou, né? Ele precisa ser refeito, repensado, sabe? Uhum. E aí vem todas as partes meio internas da produção de jogos, né? Vem os caras criando ferramentas para tentar facilitar a criação de conteúdo e outras coisas que o próprio time faz para tentar ajudar essa vazão, sabe? Perfeito. A gente está falando bastante sobre o core loop e o side loop, né? Que eles são sistemas, quer queira, quer não, são sistemas separados, né? E eu queria entender de vocês como vocês fazem para fazer eles dois conversarem. Porque um é um apêndice do outro, no final das contas, mas eles funcionam particularmente sozinhos, o core loop principalmente. Como você pensa um side loop para ele tentar conversar com o core loop e ele ficar de uma maneira, digamos assim, elegante, né? Onde eles se conversem? Eu acho que o principal ponto é exatamente eles estarem sempre conversando. Parece uma resposta babaca, mas eu já vi em alguns jogos, vou dar um exemplo totalmente aleatório, não sei que jogo é esse, acabei de tirar da minha cabeça, antes que alguém julgue. Tô julgando. Mas, sei lá, você tá fazendo um jogo de carro e o side loop é um food truck. Do nada você tem que vender dentro do carro, sabe? Uhum. E quando faz uns side loops que não se conversam tematicamente eu acho que isso começa a criar um problema muito sério, assim. Tipo, é realmente algo descolado, acaba sendo um jogo dentro do jogo. Isso começa a criar novas currencies, novos balanceamentos, e o jogador fica se perguntando por que ele faz aquilo. Então, o side loop, principalmente na minha cabeça, né, então eu posso estar falando merda, o side loop, ele não deveria ser algo externo ao core. Ele deveria sempre suportar o core, ele deveria engrandecer aquele core loop.
Então, eu crio por exemplo, vou trazer aqui Animal Crossing. Você está fazendo as atividades, melhorando sua casa, e você tem lá umas quests para cumprir. Você tem atividades externas para cumprir, mas essas atividades, eles sempre estão falando sobre você cuidar da sua ilha. Você completar quests é sobre você melhorar a sua ilha. Uhum. Então, as coisas do side loop, eles existem para dar um suporte ao seu core loop e também expandir o seu jogo, né? Muitos side loops, na verdade, são expansões do jogo, até o momento que o jogador, quando a gente cria um core loop, a gente fala que ele tem que ser interessante para o dia 1, talvez dia 2, dia 3, se você forçar amizade, mas o jogador quer ver coisas novas para fazer, né? Ele quer ter uma progressão, coisas novas estejam acontecendo dentro do jogo, ele quer do nada não, né? Mas ele quer entender que aparece um PVP ali no jogo, ele quer ver o jogo progredindo. E esse side loop serve também para isso. Toshi, não sei se você tem uma opinião. Eu acho que eu concordo bastante. Eu acho que tem um ponto aí que é interessante do core loop, né? Que quando o side loop também está muito bem construído, né, junto com o core loop, é aquele momento, né, como voltando, né, pro Candy Crush, acabou as vidas, não tem mais o que fazer, o side loop entra em ação, né, então basicamente eu não saio do jogo, eu continuo nele fazendo alguma outra coisa, né, então no Candy Crush eu acho que, eu não sei exatamente, posso estar falando merda, mas normalmente tem alguns eventos ou outras coisas além da fase principal, né, que é tipo subir só de level, tem alguns outros eventos que você joga eles, dependendo de como você performa nesse evento, você ganha boosters que te ajudam no core loop principal, né? Então ele sempre acaba voltando, assim, né? Mas ele complementa o gameplay, né? Então ele deixa você continuar jogando o jogo de outra maneira, né? Uhum. E isso é muito da hora, assim, né? Então eu acho que tem alguns outros, assim, bom, eu vou falar um pouco mal de alguns side loops, mas tipo assim, Por favor. assim, quando saiu o Battle Pass, Porra! que raiva que eu tenho. Assim, ao mesmo tempo que é uma benção, eu tenho raiva, assim, porque, beleza, o Fortnite fez um negócio muito louco, que ele criou a porra do Battle Pass, mas aí todos os jogos free to play começaram a enfiar isso em tudo. Sim. Então, até hoje em dia, que jogo que não conversa muito com Battle Pass, tem. Funciona, mas é muito estranho, porque sei lá, você não tá conversando muito bem com aquele side loop. Ele cria uma missão estranha, com uns negócios nada a ver e tá lá, né? Criou só pra criar, no final das contas, só porque tava trending, né? Pra tentar, sei lá. Exatamente. E às vezes fica muito clunky, assim, né? Não funciona muito bem. E, assim, agora falando um pouco fora, assim, talvez um pouco do mobile, né? Tem side loops que, como a gente estava comentando, né? Do The Sims. Agora, eu estava vendo agora no WhatsApp antes da gente começar a conversar. No Far Cry 6 criaram um side loop de rinha de galo. E aí é basicamente assim, não sei se chegaram a ver, né? Que é um sistema de luta, sei lá, parece Tekken, assim. É tipo, é um jogo dentro do jogo, tá ligado? Tipo, eu posso me desconectar dentro do core loop principal do Far Cry e me conectar naquilo, que é um outro jogo, e funciona, porque ainda assim tá dentro do tema, né? Tem todo o contexto ali pra Rinha de Galo, eu acredito né, do universo. Espero, né? Mas assim, é interessante, né, porque ele, tipo, enjoei um pouco aqui desse core loop, tá, mano, tá muito estressante, vou vir pra esse side loop que vai me ajudar no final pro core loop e passar de uma maneira mais fácil depois, né. Eu não sei necessariamente se o Far Cry é um bom exemplo, mas no mobile acaba sempre sendo assim. Talvez você ganhe alguma moeda para comprar uma arma mais forte dentro do Far Cry, sabe? Esses tipos de coisa já ajudam, sabe? Sim, eu acho muito legal. Quem fez isso muito bem foi o The Witcher 3, né? Que lançou o Gwent. Uhum. E o Gwent bombou. E, nossa, todo mundo que fizeram o jogo mobile do Gwent, fizeram o jogo de cartas do Gwent. Então, o Gwent foi uma coisa que... Não sei nem se estou falando correto. Acho que é isso mesmo, é Gwent. Eu acho que é. Mas ele foi uma coisa que bombou. Mas também, por exemplo, o próprio The Witcher, ele tem as suas side quests, né? Que, de certa forma, complementa esse side loop, algumas histórias que não tem nada a ver com o principal ali. E isso, tanto em jogos mobile quanto em jogos de console, PC, o que me incomoda é quando isso vira só um negócio que existe ali e passa a não ter mais motivo para eu estar fazendo. No The Witcher eu terminei porque eu queria completar todo, tipo, eu tinha uma questão que eu não gosto de ver quest incompleta. Eu não sou uma pessoa de platinar, de conquistar todas as armas, mas quest é um negócio que me dá agonia ver incompleta. E aí eu queria terminar, mas no final do jogo, e isso em vários jogos, eu já tô assim, putz, por que eu tô fazendo isso mesmo? Porque eu não só termino o jogo aqui, sabe?
não continua o jogo para acabar. Então, eu tomo muito cuidado, principalmente no side loop de mobile, para não criar coisas que sejam... que elas percam o sentido mais para frente, que simplesmente a pessoa se pergunta, tá, mas por que eu estou participando desse side loop que nada acrescenta para o meu jogo mais? Eu acho que é bem isso que eu tava falando um pouco do Battle Pass, né? De acabar que, tipo, mano, não tem sentido, né? Eu tô fazendo várias mini quests, sei lá, do Candy Crush, faça 50 mil negócios de bomba lá, e aí, sei lá, e aí eu tô ganhando coisa no Battle Pass pra, sei lá, ganhar alguma coisa, uma skin, ou sei lá, que não vai fazer diferença Sim. nenhuma, sabe? Tipo, e não tá complementando necessariamente o core loop, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, né, na hora de criar um side loop, pra não virar só um sistema que tá lá que a pessoa beleza, ela pode engajar, mas não vai estar alimentando o principal, né? Que a gente sempre tem que estar fortalecendo o core loop dentro do mobile, né? Principalmente para monetizar, reter e outros objetivos que a gente tem, né? Você falou uma palavra muito boa, monetização. E a gente sempre entra nessa polêmica do mundo mobile, né? E a gente sabe que, vamos falar real, né? Empresas precisam ganhar dinheiro e por isso o free-to-play precisa de monetizar e ads e blá, blá, blá. Mas partindo do conceito de precisa existir a monetização, como é que vocês olham para a monetização do seu jogo quando vocês estão criando o sistema dele? Ou até a pergunta para quem está ouvindo assim, eu preciso pensar na monetização enquanto eu estiver pensando no core loop? Sim. A resposta simples é sim, sabe? Eu acho que até desde do cerne do começo do seu jogo, se você está pensando em ter ele voltado para monetização, ele é um ponto a ser sempre colocado em roda na hora da discussão. Porque se isso não é feito no começo, e existem exemplos práticos de quando isso não é feito no começo, parece que ele é só um puxadinho, sabe? Colocado no meio ali, só criando necessidades meio artificiais para o jogador depois monetizar, sabe? Então, é muito importante desde o começo você pensar, pelo menos levar em consideração a economia do jogo, porque senão é isso que eu comentei, né? E parece que o jogo não foi feito para isso. Ele funcionaria sem a monetização, sabe? E não é isso que a gente precisa que aconteça, sabe? A gente precisa que a monetização exista para levantar todas essas questões monetárias do jogo conseguir fazer dinheiro. Eu acho que é um assunto muito polêmico, né? Eu tenho minhas próprias crenças também em questão do free-to-play, eu também não gosto muito de várias maneiras que são feitas e tal, mas, assim, se você está pensando em monetizar, né, em cima do jogo mobile, é importante que você esteja pensando nisso, né? Porque, querendo ou não, eu já tive experiência também com jogos que a gente teve sucesso, mas eles não tiveram pensamento de monetização antes, no final. Então, eles têm muito sucesso, tem um monte de coisa, mas a gente não consegue tirar grana dele. Tem muita gente jogando e tal, mas beleza, gente. Eu adoro fazer jogo, eu adoro que as pessoas estejam jogando meu jogo e estejam felizes jogando meu jogo. Mas se eu não estou me dando dinheiro, eu não consigo trabalhar nisso, né? Eu não consigo trabalhar continuando a fazer esse jogo para as pessoas e para elas continuarem ficando felizes com o jogo. Então, claro que depende muito da criatividade, né, da monetização, quanto que a gente cobra e tal, aí é outro assunto, mas se ele não está ali, né, meio que no coração, no core loop, a gente não vai conseguir converter e, querendo ou não, a gente vai acabar abandonando o jogo, porque ele não está trazendo dinheiro para a gente continuar trabalhando nele, para as pessoas continuarem jogando, né? Então, a gente não está tendo lucro para a gente continuar trazendo essa diversão para as pessoas. Então, se a gente não consegue ganhar uma grana legal com eles, é ruim para os dois lados, né? Então, tipo, é da hora que os caras curtiu muito o nosso jogo, mas, desculpa, a gente não vai conseguir fazer mais 10 fases, porque eu não vou ficar trabalhando de graça, eu também tenho que pagar as contas de casa, né? É muito bom que no final das contas vira um loop também. A gente precisa de dinheiro para continuar fazendo o jogo, para o jogo ficar bom, para continuar fazendo dinheiro. Exatamente. Então, é uma dor, assim, quando a gente vê, putz, nossa, jogo muito da hora, teve muito download, as pessoas engajaram, a gente foi um plano bem, mas a gente não consegue fazer nada, tirar dinheiro, porque parece um puxadinho, né, como o John falou. E aí, é isso, né, o jogo acaba morrendo. É triste. E aí, a minha pergunta, seguindo para esse caminho, né, que a gente precisa pensar na monetização logo no core loop, como é que vocês pensam monetização na hora que vocês estão criando ali, pelo menos o core do jogo? Como é que vocês pensam? Putz, qual
Qual é a lógica de vocês para criar algo monetizável ali? Uma coisa que eu sempre levo em consideração quando eu tô pensando em mobile é tempo, né? Coisa idiota, né, de falar, mas tempo é dinheiro, uau! Mas, tipo, assim, é tempo. Você tem, basicamente, assim, quanto tempo o cara vai levar pra, sei lá, passar nessa fase, sei lá, 10 minutos. Tá, mas se ele usar esse booster que eu quero vender para ele, quanto tempo ele passa? Em 1 minuto. Tá, então, quanto que é esses 9 minutos que ele economizou jogando, né, tipo, desse desafio e tal, então de preço. Aí a gente estipula um preço, 9 minutos do cara jogando, pode ser isso aqui. E aí a gente consegue estabelecer um preço pro booster, por exemplo. Então, eu acho que tudo a gente acaba transformando em tempo para transformar em valor, né? É verdade. E aí isso acaba entrando para basicamente tudo da monetização dentro do jogo, né? Então, quanto que o cara economiza de tempo fazendo isso, né? Então, querendo, sei lá, Clash Royale. Eu vou acelerar para abrir o baú. Isso significa o quê? Que são, sei lá, 8 horas para abrir um baú. Ele economizou 8 horas dele para ganhar carta, né? Para conseguir ficar mais forte, para conseguir progredir. Quanto que é essas 8 horas? Quanto que equivale isso desse tempo de espera, né? Quanto que, se ele tivesse, sei lá, esperando, quanto que seria esse valor para ele, né? Então, eu acho que é importante, eu, pelo menos, né, sempre acabo convertendo tudo em tempo, que isso me ajuda a definir o preço de tudo, assim, dentro do jogo que eu tô criando, para fazer esses shortcuts, né, que a gente acaba criando, que, querendo ou não, a monetização é muito sobre isso, né, sobre shortcuts, assim, né, tipo, pro cara conseguir fazer as coisas mais rapidinho, para progredir mais rápido, para ele chegar em algum objetivo que ele tem, que é ou ficar mais forte, ou seguir na história, ou só por consumir o conteúdo para chegar num desafio novo que ele acha legal, né? Não, eu acho muito bom porque o Toshi acabou de afirmar que a gente vende tempo. E é meio isso mesmo. Desculpa todo mundo, mas é isso. Então... Não, mas eu concordo. E assim, eu acho que é até difícil você pensar quais são os recursos que não são tempo no final do dia, assim. Normalmente a monetização de um jogo ela é pensada, pô, vou vender essa carta aqui. Sei lá, se fosse no Clash of Clans ou Clash Royale, vou vender essa carta aqui. Essa carta significa que você não precisa progredir e se engajar por isso. Você está vendendo tempo para o cara. Muito da venda de purchase é vender tempo, né? Mas eu acho que outro ponto interessante que eu levo em consideração também, eu acho que o tempo é essencial, talvez top 1. E outra coisa que eu olho bastante é entender o que é que eu estou vendendo para o meu jogador. Eu estou vendendo progressão? Eu estou vendendo... por exemplo, muita gente fala, vou criar um jogo e ele vai ser um jogo de luta. Então, eu vou vender roupinha porque todo mundo quer customização. Mas você não entendeu exatamente o que é que você quis monetizar dentro daquele loop do seu jogo, na verdade. Você está criando, de certa forma, uma mecânica à parte só para monetizar e o jogador não precisa passar por ela. Então, é entender quando você está criando o core loop, o que é que gera valor para o jogador. O que é esse tempo que ele gostaria de acelerar? É ele conquistar mais hard currency? Às vezes pode ser só hard currency, mas às vezes o tempo é você vender, sei lá, se fosse um jogo de carro, é você vender peça para aquele carro que ele demoraria para comprar ou conquistar, porque ele demoraria para comprar dinheiro naquilo. Então, entender o que é que realmente gera valor, mas que não perca a diversão. Porque você diz, não, agora, a partir de agora eu vou vender vou vender o carro completo. E aí, depois que o jogador compra, o jogo simplesmente perde a graça, porque não tem mais o que fazer com aquele carro. Pum, peguei. E agora? Tipo, não tenho mais o que fazer com isso, não tenho mais nada para colecionar, vou simplesmente dropar. Então, você, quando está pensando na venda, principalmente no core loop, é importante pensar na revenda também. Como é que eu consigo ficar revendendo dentro desse core loop? Óbvio, como o Toshi falou, tem alguns pontos do free-to-play que a gente pode entrar nesse papo de monetização em um papo futuro. Eu acho que é um papo muito legal para se ter também, mas eu acho que é importante pensar nesses pontos, assim. Eu acho que o único ponto que eu adicionaria também, que é uma coisa que eu sempre levo em consideração também, é bastante sobre... Eu quero que o jogador que pague, ele receba uma experiência que o jogo normal já é uma experiência 100%, mas o jogador pagante tem uma experiência 150%, sabe? Eu quero trazer uma experiência que o jogador... Não é que a pagar vai fazer o jogo realmente funcionar. Pagar vai fazer ele ter um jogo mais interessante, sabe? Olhando para o mundo que a gente comentou também das roupinhas, né, que você falou, por exemplo, no Fortnite, jogar Fortnite é muito legal, mas, cara, imagina se eu jogasse Fortnite e eu fosse o Homem-Aranha, sabe?
E é por isso que provavelmente as skins da Marvel e as skins de personagens vende-se bastante lá, sabe? Mas a experiência do Core Loop já é divertida, eles só estamos acrescentando algo ali, sabe? Se o meu carro fosse mais legal no jogo, eu já estaria jogando esse jogo, mas com uma pegada mais da hora, né? Com mais estiloso, sabe? Então é a experiência do usuário que a gente está também tentando mexer quando a gente tenta colocar essa monetização conversando com o Core Loop. Sim, eu acho que até é engraçado quando a gente cita o free-to-play de PC, assim, porque, querendo ou não, a maioria é só sobre roupinha, né? Uhum. A gente não vende tempo, como a gente fala no mobile, né? E é interessante apontar isso porque às vezes as pessoas, tipo, não entendem porque no mobile a gente acaba quase que criando um pay to win, às vezes, né? Nem sempre, mas acaba que sendo ou não, né? Tipo, por mais que eu fale, o Clash Royale não é pay to win. Porque se você tiver carta foda, você vai progredir por um cara que, sabe, não é. Se você tem dinheiro infinito, né? Você chega lá muito mais rápido, né? Exatamente. Mas é o objetivo do jogador. O mobile, ele quer pouco tempo de sessão, né? Tipo, ele não vai ficar ali no mobile jogando 8 horas, igual ele vai ficar no Fortnite jogando 8 horas, né? Então, às vezes pode ser, né? Mas no Clash Royale, o cara é um tempo ali do metrô, é um tempo, sei lá, tô numa viagem num carro, sei lá, ou só tô antes de dormir jogando uma partidinha, mas não é algo que eu vou investir full time, assim como eu jogo no League of Legends ou etc. Então, querendo ou não, esse tipo de monetização é a mais viável, né? Porque a gente não vai conseguir, querendo ou não, vender uma skin, porque o cara fala, mano, eu vou jogar 2 partidas aqui, que skin que eu vou dar show off aqui numa partida de 3 antes de dormir, sabe? Enquanto no Fortnite eu tô exibindo uma skin por 8 horas, né? Minha roupinha por 9, 10 horas, né? E então tem um pouco de diferenciação, né? Que eu acho que é interessante ressaltar, porque às vezes as pessoas também não entendem muito por que acaba sendo assim dentro do, um pouco, vamos dizer, entre aspas, mais agressiva no pay to win no mobile, né? Eu acho que uma pergunta também que eu acho que é bem legal para a gente tentar, talvez até fechar, é sobre como eu sei que os loops que eu estou criando, né, por exemplo, principalmente o core loop que a gente comentou, ele está completo, que eu não preciso adicionar mais nada, ou como eu preciso saber se ele ainda dá para ser melhorado, sabe? Eu tava pensando muito sobre isso agora, e tipo, um core loop funcional, assim, é quando você tem, sei lá, alguma coisa, né, acontecendo. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo que para mim não é tão funcional. Por exemplo, no League of Legends, eu jogo, ganho ou perco a partida, não importa, e eu ganho a essência azul. Essa essência azul serve para comprar novos campeões. Eu comprando novos campeões, eu ganho mais um campeão, e aí eu fico nesse core loop para sempre, né, vamos dizer assim. Então, eu jogo, ganho a essência azul, compro campeão. Mas aí, no momento que eu dou 1 zilhão de essência azul pro cara, ele compra todos os campeões, quebrou o core loop. Não tem mais o que eu fazer com aquilo. E aí o que eles criaram? A cada ano tem uma loja de essência azul onde eles vendem coisas exclusivas com o que está sobrando de essência azul, mas basicamente é uma maneira deles consertarem um core loop quebrado, vamos dizer. Exato, cara, desafoga, por favor, esse monte de moeda que tem aí, porque a gente não sabe onde colocar mais elas, né? Exatamente. Na minha opinião, um core loop muito bem assim estruturado é aquele onde você vai enfiar 1 zilhão de currency e ele vai continuar funcional. Assim, pode ser que ele, tipo, se estresse, assim, e fique, tipo, mano, ai, caralho, sei lá, tipo, o Clash Royale é o bom exemplo, por exemplo, que eu vou dar 1 zilhão lá de hard currency, por exemplo, o cara vai abrir 1 milhão de baús, zilhões de baús, mas dificilmente, de acordo com como está criado o sistema deles, né, que é meio que exponencial para você dar upgrade nas cartas, você vai conseguir ter todas as cartas no level máximo. Tipo, vai demorar muito. Então, isso para mim é um exemplo que tá funcional, porque, tipo, por mais que eu encha de alguma currency, alguma coisa dentro do core loop, estresse o máximo, assim, ele não vai explodir, ele não vai quebrar, ele vai estar ali intacto, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Ele segura os corner cases, né? E se o cara tiver muita moeda? Exatamente. É essa pergunta que talvez você tenha que fazer, sabe? Uhum. Não, eu acho que a fala do Toshi é perfeita. O que eu ia comentar, eu acho que a única forma que eu sei que que o core loop tá bom é quando eu boto na mão do jogador. Ou pelo menos eu testo com alguém. Pelo menos a minha síndrome do impostor não me permite olhar para um core loop e dizer, poxa, isso tá massa. Porque o que tá massa pra você não tá massa pro outro, né? Então. Exatamente. Você tem que ter uma visão de fora, né? Uhum. Mas eu acho que tem algumas coisas que, para mim, alguns pontos que são importantes estarem fechados para garantir para eu pelo menos dizer, olha, eu quero produzir isso e ver na mão do jogador a partir daqui.
é entender a ação principal do jogo, entender como os recursos estão ciclando ali, né, como a gente já comentou, entender como minha monetização vai funcionar, o ponto que eu vou querer vender e tal, mas também como eu estou desenhando a sessão do jogador. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa sempre, que é tipo, beleza, então uma sessão do meu jogo vai funcionar como? Meu jogador vai entrar aqui, provavelmente ele vai fazer isso daqui, uma quantidade de vezes, e provavelmente nessa etapa daqui, onde vai ter o sessioning ali, né, onde ele vai ser, de certa forma, barrado, vai ter que esperar, voltar, e isso vai criar a intenção dele ficar voltando e voltando. Então, para mim, eu sentir que os elementos de ação principal estão funcionando, a economia está funcionando de certa forma, tá girando a rodinha ali. A monetização, eu estou entendendo onde há os pontos que eu quero atacar e que a sessão do jogador está clara, eu já consigo gerar um core loop testável, né? Obviamente, aí eu vou botar na mão do jogador, vou entender se, putz, aqui está rápido demais, está devagar demais, e aí essa parte de balanceamento de um core loop é muito mais sensível depois. Mas eu acho que se esses pontos estiverem para mim claros, a parte de design de sessão, se eu entender também como eu estou deixando claro a progressão do jogador, eu acho que isso é outra coisa importante. Se eu consigo no meu core loop olhar e sentir, pô, o jogador ele vai entender que ele está progredindo por causa disso daqui, isso daqui vai dar para ele visualmente, né, a sensação de progressão. Então, eu acho que tem, óbvio, tudo depende do jogo que você está criando, do que você está querendo desenhar, mas o design de sessão, o design de progressão são coisas importantes que eu preciso ter pronto antes de ficar satisfeito. Quando eu olho para um jogo e não consigo entender como é uma sessão, não consigo entender como o jogador se vê com progressão, eu, pessoalmente, fico bastante incomodado de tipo, putz, tem alguma coisa faltando aqui, como é que eu posso melhorar isso? E colocar coisas depois, para mim, já é um pouco mais complicado. Parece que você até listou, né? É quase que uma lista de checks que você tem que dar, sabe? Se algum desses checks falhar, parece que tem alguma coisa errada, sabe? A gente tem que rever esse ponto em específico, sabe? Sim, para mim tem uns checkzinhos que eu preciso bater. Óbvio, essa lista ela é boba, né? Depois você começa a trazer mais coisas. Tem, putz, esse core loop, fiz essas coisas, mas tá faltando isso aqui, tá faltando lá. Ou às vezes nem precisa dessa lista, de coisas dessa lista. Mas ela é um mínimo para mim, para eu me sentir confortável de colocar aquilo no mercado, assim, colocar e testar e ver na mão do jogador. Colocar na rua, né? A gente fala sempre aqui no podcast que pôr na rua, testar, botar na mão do jogador é importante, e eu volto a bater nessa tecla porque, cara, a única pessoa que vai me dizer que o negócio está divertido no final das contas é quem está jogando. Eu posso, no papel tudo é muito bonito. Pode crer. Documentação bonita de jogo é o que mais tem. Exatamente. Eu tenho só uma última pergunta, mas eu acho que dá para encerrar rápido, que eu falei que para mim é difícil colocar conteúdo novo. Quando você olha um jogo que já está no mercado, já tem pessoas jogando, o core loop dele já está funcional, como é que você tenta resolver os problemas do loop principal? Ou vocês acham que é impossível corrigir um core loop? Nossa, cara, que pergunta. Mas eu acho engraçado porque grande parte assim, que a gente acabou trabalhando, né, com vocês também, muitos jogos que a gente trampou era querendo consertar o core loop, né? Core loops meio falhos, principalmente até devido ao fato que a gente não olhou a economia desde o começo, né, da parte de monetização. Exatamente. E é foda, né? Porque, tipo, consertar o core loop significa que você tá mexendo na essência principal do jogo. Então, quando você mexe, você tá criando um jogo novo. Então, isso significa o quê? Que eu tô mexendo no principal, criando um jogo novo, pode ser que o cara não goste. Então, o cara tá curtindo aquele core loop que tá funcionando agora, atualmente, mas pra gente não tá funcionando por X razão, ou porque não tá convertendo, ou porque sei lá o quê, né? Alguma outra razão. Porque a gente não tá conseguindo criar conteúdo, né? Vamos dizer. Mas aí a gente mexe e aí o cara não curte, sabe? Sei lá. Então, tipo, é muito sensível mexer nessa parte. Eu acho que é difícil, eu acho que impossível nunca é, mas é muito difícil. Eu acho que tipo, é muito. É difícil, porque você tá criando um jogo novo dentro do próprio jogo, assim, né? E, tipo,
querendo que o jogador continue jogando algo que eu vou estar mexendo na essência principal dele, né? Então, é algo muito difícil e delicado, assim. Então, o core loop você tem que estudar muito bem ele na hora que você está criando o jogo. Então, você tem que ter muita certeza, porque aquilo vai se perpetuar basicamente pelo jogo todo. E se você quiser mexer nele de novo, vai ser bem difícil, bem difícil. E as outras coisas estão amarradas nele, né? Basicamente, eles são os pilares que sustentam o jogo. Se você está mexendo no pilar, talvez a coisa desmorona, né? Exatamente. Como você diz, é difícil, é possível ser feito, sabe? Eu já vi jogos fazendo isso, né? Tipo, jogos grandes e até jogos pequenos, mas realmente, se você coloca em comparação os dois jogos, às vezes parece realmente que é um jogo novo. Um bom exemplo de que o jogo funcionou é o Final Fantasy XIV, né? Ele era um jogo, aí não tinha muita retenção, tinha um certo gameplay, tinha várias coisas, e assim, basicamente ele foi refeito do zero. E eles criaram toda uma narrativa para explicar o porquê, e até o começo do novo 14 é sobre isso. Final. Tá muito louco. Tem até um documentário aí no YouTube sobre isso. É muito da hora. Mas basicamente ele foi refeito, assim. Então, funcionou. Imagina o trampo de ter feito isso, tá ligado? Deve ter sido muito trampo pros game designers darem esse passo para trás, sabe? Exatamente. Mas funcionou. O único conselho que eu dou para quem tentar fazer isso é, se o seu jogo tá online, então você tem dados dele. Então tenta explorar esses dados e ver onde há pontos de melhoria para mexer nesse core loop. Como eu acho que o Toshi já explicou tudo, disse que o quão é difícil, mas há casos de sucesso, mas bastante cuidado na hora de fazer isso, bastante. Boa. Bom, pessoal, novamente, Toshi, muito obrigado pela presença, valeu demais, acho que ficou muito massa o podcast. Valeu aí, gente. Obrigadão. Apareça nas próximas, vamos trocar ideias. Vamos. E muito obrigado novamente. Pietro, valeu também demais, cara. Obrigadão. Valeu e até a próxima, galera. Valeu. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.